Mas assim, a Suno, como é que surgiu a Suno Research? Legal, eu comecei com esse clube, depois transformei no fundo, trouxe sócios, daí lá para o final de 2014 para começo de 2015 vendo a minha participação para o sócio. E é um amigo meu de mercado, que é até um cara conhecido lá, o Anderson Lelders, lá da Real Investor, na época ele não estava na Real Investor, ele falou, Thiago, dá uma olhada aí nos fundos imobiliários, 2014 para 2015, tinha 80 mil investidores em fundo imobiliário. Pouquíssimo, né? Estão pagando 1% ao mês, vários. E daí eu falei, poxa, faz sentido isso, deixa eu estudar um pouco mais. E não tinha livro de fundo imobiliário no Brasil. Não existia podcast, não existia Aquele nada. teu guia é muito legal, cara, de fundo imobiliário. A gente fez o primeiro livro de fundo imobiliário do Brasil. Capinha preta, assim. O primeiro canal de Baroni que você fez, não foi? Foi. A gente teve o primeiro canal de fundo imobiliário do Brasil. A gente teve o primeiro livro de fundo imobiliário do Brasil. E alguns dos principais sites de fundos imobiliários do Brasil são nossos. As pessoas às vezes não sabem, né? Mas o Status Invest, o FIIs, o Funds Explorer, que são sites de fundos imobiliários com muita audiência, são nossos também. Mas naquela época não tinha isso. Eu me lembro que para calcular o dividend yield de um fundo imobiliário, eu tinha que ir lá no site da B3 ou da CVM, não me lembro de qual das duas, baixar, fazer download lá dos documentos um a um, somar numa planilha de Excel os dividendos dos últimos 12 meses. Fazer uma média. E daí fazer uma conta ali do dividendo e tal. Não existia departamentos de RI sofisticados como hoje, né? Hoje é bem mais fácil, né, cara? Muito no site, mais. Hoje está mastigado, né? Hoje está mastigado. Não só os nossos sites, outros sites, os próprios RIs das empresas fazem live, das empresas, dos fundos imobiliários fazem lives, são proativos. Você manda e-mail, eles respondem. Naquela época, mandava um e-mail, respondia o cara do back-office lá. Tipo, tinha muito fundo que não tinha time de RI, né? Respondia outra área da empresa lá. E daí eu fiquei vivendo de dividendos durante um ano, que na verdade minha cabeça era aposentadoria mesmo, mas daí cansou. Renda, né? Daí cansou, assim, 30 anos, né? Pô, foi muito novo ainda. Porque assim, todo mundo pensa, eu quero me aposentar. Legal se aposentar, mas daí você liga pro teu amigo 3 da tarde, ele tá trabalhando. Né? Então é solitário. É bem solitário essa vida de aposentado com 30 anos. Daí eu ficava jogando FIFA até as 4 da manhã. Que delícia, hein, cara? Isso é a vida demais, cara. Mas não é legal, cara. Não tem nada mais frustrante do que às 4 da manhã você tomar um gol aos 45 do segundo tempo, cara. Porra, é difícil mesmo. Caraca, é difícil mesmo, É né, difícil. Pô, mas aí tu falou assim, cara, eu preciso movimentar. E daí eu assim, fui procurar um modelo de negócio. Eu tenho um amigo, o Ademar, que ele foi um dos criadores do Mercado Livre, né, foi o primeiro CEO, e ele falou para mim, Thiago, empreender é pegar um negócio dos Estados Unidos e trazer para cá. De certa forma foi o que o Mercado Livre fez lá atrás, né? Sim. Pegando, não era a Amazon, era aquele... eBay? É o eBay, aquele de lance de leilões e tal. Obviamente que o Mercado Livre começou assim, depois virou uma... Depois melhorou muito, né? E muito mais coisa, né? Hoje muito mais do que isso. Mas isso foi a inspiração inicial lá. Então você pega o que deu certo nos Estados Unidos e traz para cá. E eu falei, beleza, esse é o conceito. Vamos pegar alguma coisa de fora. E eu me lembro que em 2011 eu fui um dos primeiros analistas, né, na época de fundo, a explorar investimentos no exterior. A regulação era nova até, muitas coisas a gente testava. Como é que você marcava? Não tinha cotação no Brasil de BDR, né? Não tinha BDR no Brasil. Então, como é que você pegava a cotação de fora e botava aqui na Bolsa do Brasil? Porque você tem um fundo que é em real. Sim. As regulações na época não estavam previstas. Você pegava o câmbio de final do dia, o câmbio de começo do dia, e quando tinha feriado no Brasil e não tinha lá fora. Não era online, né? Então, a gente foi testando isso daí. Graças a Deus deu certo. E daí eu fiquei encarregado lá em 2011 de buscar investimentos no exterior para o fundo de ações que eu tocava lá na SET. E o mandato mais ou menos era o seguinte: procure ações lá fora. A nossa tese, que se mostrou correta, foi a seguinte: não existe só bons negócios no Brasil. Em 2011, 10, 11, não sei se vocês vão lembrar, o Brasil estava muito quente, os múltiplos das empresas brasileiras enormes, maior que das empresas americanas. Os Estados Unidos vinha da crise de 2008, então as empresas estavam muito baratas.
o Brasil estava lá na capa da Economist Sim. e tal, o Cristo Redentor indo lá para cima, e as ações brasileiras tinham múltiplos mais altos que as empresas americanas. O Itaú tinha múltiplo mais alto que o JP Morgan, o Pão de Açúcar tinha múltiplo mais alto que o Walmart. Assim. Então, era assim o dobro do múltiplo. E a nossa tese era o seguinte, não é possível que só exista bons negócios no Brasil, só as empresas brasileiras sejam bem administradas. E, na paralela, um imóvel no Rio de Janeiro estava mais caro do que em Nova York. Né, assim, em percentual, assim, eu né? conheço Nova York e eu conheço o Rio de Janeiro. Para mim não faz muito sentido. Né, a renda per capita, os riscos começar, envolvidos. Né, mas naquela época, era essa a realidade. E a gente não achava que ia virar o que virou. Né? O câmbio que naquela época era 1,50 e para 5, nada disso. A gente só achava que, vamos ver, vamos diversificar. Né? E daí eu fiquei encarregado de olhar as empresas de fora e eu conheci pela primeira vez as empresas de internet. Booking, Google, mas em seguida aí abri capital Facebook. E uma empresa que não é propriamente de internet, mas que tem a ver também, que é a Apple. Né? E a gente investiu em ações da Apple lá em 2011. Tem até um vídeo meu da análise que eu apresentei para o fundo de 80 slides lá da Apple. É um case que eu me orgulho muito. E daí eu fiquei com isso na cabeça. Pô, essas empresas de internet são muito boas. Então, pegando aquele conceito que o Ademar tinha me ensinado, de empresas de fora, copiar e fazer no Brasil, eu falava, o que tem de internet e investimentos, que é a minha paixão. E daí encontrei uma empresa americana, que é listada na bolsa também, que chama Morningstar. Morningstar. Que é uma empresa bem respeitada, vale assim 10 bilhões de dólares na bolsa. E essa empresa, ela tem vários serviços, mas ela começou de um jeito, que era vender assinatura de análise. No caso dela, ela começou em 85, ano que eu nasci, com o fundador vendendo análise através de carta, né, de correspondência, de fundos. Os Estados Unidos eles tinham essa cultura de investir em fundos e depois ele foi fazendo análise de ações, tem até análise de ações brasileiras. Foi adicionando outros produtos, né? O rating da Morningstar é muito conhecido, os fundos pagam para receber esse rating e outras coisas que eles fizeram em seguida, software, etc. Mas eles começaram desse jeito. Eu falei, vou fazer no Brasil. Não tinha, né? Não tinha. Tinha um outro player que fazia, mas de uma maneira bem diferente do que eu vislumbrava. Né? Eu falei, vou pegar aquele conceito dos Estados Unidos. Internet, que a internet você consegue crescer mais rápido, você não precisa de muito capex. Né? Você vende 24 horas por dia no mundo todo. Nós temos hoje clientes em mais de 50 países. Mais de 50 países? Mais de 50 países. O Status Invest, por exemplo, recebe acesso nos últimos 12 meses de praticamente todos os países do mundo. Quase todos os municípios do Brasil. Tá vendo, cara? Então, foi isso que eu fiz. Pegar um negócio que deu certo fora e replicar. Obviamente que a Morningstar ela seguiu por um caminho, a gente está seguindo por outro. Com a sua identidade, né? Eles foram por um caminho de software, rating, a gente está indo por um caminho de gestão de patrimônio, gestão de ativos, né? Cara, muito legal a história de vocês assim. A ideia de quanto tempo já tem a fundação da Suno? A gente vai fazer 8 anos, estamos do 7º para o 8º ano. A gente faz um negócio com amor e carinho e dedicação, como chega, né, cara? São 300 mil clientes. 300 mil clientes? 300 mil clientes. Caraca, cara. Acho que não são todas as empresas do Brasil que têm 300 mil clientes. Né? Não.